Oi, pessoal, boa tarde. Sou a Sabrina Costa. Estou aqui em mais um vídeo do Easy Learning para a gente poder falar hoje de Acronis Cyber Backup Cloud. Então, a gente vai destrinchar um pouco de como funciona as funcionalidades do backup, o que ele vai trazer de informação para a gente, como que ele vai ajudar nessa questão da gente conseguir fazer o backup de todo um ambiente e o restore também dessas informações. Então, vamos para o vídeo. Então, aqui a gente vai ter, né, a parte do Acronis Cyber Backup Cloud, falando um pouquinho sobre essa funcionalidade, o que ela vai nos trazer de informação hoje. Em relação ao backup, a gente consegue proteger mais de 20 plataformas em um único console dentro desse ambiente. Então, aqui a gente vai ter todas as informações do que a Acronis é capaz de trabalhar em cima. Então, a gente tem todas as informações referente à Microsoft. Então, Azure, Windows Server, Windows PC, Exchange, SQL, SharePoint, Active Directory, Hyper-V, Microsoft 365 e a gente também consegue fazer backup do Google Workspace. Aqui a gente vai ter outras informações, como questões de Amazon EC2, né? Em instâncias da Amazon a gente consegue fazer backup, Linux Server, toda a informação da família Mac, então Mac, iPhone, iPad, dos celulares Android, dos dispositivos Android, SAP HANA, aqui vMsphere, Oracle Database, Red Hat, Linux KVM, Citrix Sem Server, Virtuoso e até Nutanix. Então a gente tem toda uma abrangência para trabalhar com todas essas informações e conseguir, né, fazer backup em todas essas plataformas. Falando um pouquinho dos backups ainda, a gente vai ter backups a nível de arquivo e imagem completa. Então, aqui tem algumas informações, né, de utilizar o backup em nível de arquivo. A gente tem, assim, chegando no detalhe, a gente vai conseguir esse backup mais granular. Então, a gente consegue proteger dados específicos, reduzir o tamanho do backup e economizar espaço de armazenamento. Mas também é possível fazer backup de imagem completa. Nesse caso, a gente consegue fazer backup facilmente de todo o sistema com um único arquivo, garantindo restaurações de bare metal. E eu vou mostrar para vocês que essa questão da Acronis, que é uma informação muito legal, que a gente consegue fazer o restore universal. Aqui a gente vai ter opções de armazenamentos flexíveis em relação à Acronis, mas a gente tem aqui as informações do próprio armazenamento em nuvem da Acronis. Também vamos ter, né, outras nuvens públicas como AWS, IBM, Azure, e aqui a gente vai ter 3 armazenamentos de opções de armazenamento em nuvem, ou seu próprio armazenamento em nuvem, como eu já havia comentado. E também é possível fazer o armazenamento de forma local. Então, discos locais, SBM, NFS, ou Acronis Cyber Infrastructure também. E aqui, sobre o que seria a parte do Acronis Universal Restore. Então, no caso, a gente consegue restaurar sistemas Windows e Linux para hardwares diferentes. Então, a gente consegue essa recuperação de forma rápida e fácil desse sistema para um hardware diferente, incluindo ambientes físicos, virtuais ou em nuvem. E aí, depois de recuperar, a gente analisa a plataforma de hardware e sintoniza as configurações do Windows ou Linux para poder corresponder os novos requisitos. E aí, com isso, a gente garante uma migração mais rápida, fácil do sistema, com alguns cliques, reduz os RTOs e minimiza o tempo de inatividade também. E ainda falando um pouco sobre as informações do que a gente vai ter com backup, dentro do próprio ambiente da Acronis, vocês já vão ter proteção dentro desse ambiente contra malwares, contra tipos de ransomware. Então, dentro dele já tem o próprio Active Protection. Então, dentro da nossa plataforma de vídeos, aqui no Easy Learn, a gente tem um vídeo que chama, né, sobre o Active Protection, um outro analista destrinchando, demonstrando como isso funciona. Vai ficar o link no vídeo para vocês. E vocês conseguem ir lá e verificar como que isso funciona na prática. Mas ele tem toda essa parte aqui da gente conseguir, né, trabalhar com essas informações de proteção também para suas informações. E aqui a gente vai ter a descoberta e instalação remota de agentes. Então, eu vou demonstrar para vocês dentro da plataforma como funciona
né, como que a gente traz essas máquinas para o ambiente, mas eu coloquei aqui no slide que a gente consegue descoberta baseada em rede, em Active Directory, importar uma lista de computadores, aplicar automaticamente um plano de proteção e instalação de agentes remotos em lote com o assistente de descoberta. Então, a gente tem toda essa abrangência para poder trazer as máquinas ou a máquina, depende de cada cliente, depende de cada cenário, mas a gente consegue trazer todas as informações de uma forma mais rápida. Então, eu vou abrir a console aqui para a gente poder falar um pouco melhor. Então, aqui é a minha console do Cyber Protect Cloud, né? O backup fica dentro dessa console. Então, eu vou ter aqui as informações no primeiro momento do monitoramento de como está esse ambiente. E aqui eu vou ter algumas informações sobre alertas, vocês conseguem acompanhar dentro desse ambiente em relação aos backups, em relação a próprios alertas referente a backup, referente a alguma outra coisa que esteja acontecendo no ambiente, um restore ou alguma outra situação, ele te avisa, tanto que ele já me explicou que houve um êxito da atividade com alertas, então a gente precisa acompanhar essa informação. E aqui eu tenho uma auditoria de todas as atividades que estão sendo feitas dentro do meu ambiente também. Vindo para cá, eu vou ter todos os dispositivos que estão disponíveis hoje dentro do meu ambiente. Então, eu consigo acompanhar todas as informações das máquinas que eu estou fazendo backup nesse momento. Para a gente trazer mais máquinas, né, para a gente poder visualizar toda aquela informação que eu mostrei no slide, a gente consegue verificar aqui. Então, eu tenho os dispositivos Windows, somente Windows dentro desse ambiente. Então, nessa parte aqui de vários dispositivos, é a questão da descoberta que eu comentei anteriormente. Então, a gente consegue fazer a descoberta dentro desse ambiente, aqui na parte de somente Windows. E a gente vai ter aqui também as informações de estações de trabalho. Então, eu consigo trabalhar com Windows, Mac, servidores sendo Windows ou Linux, parte de dispositivos móveis, iOS, Android, a gente consegue contemplar. E aqui também os hosts de virtualização, que eu havia comentado anteriormente. Então, a gente consegue trabalhar com todas essas informações. E a partir do momento que eu tenho a máquina no meu ambiente, que eu trago essa máquina para cá, eu preciso, primeiramente, trabalhar com planos de proteção, para que eu consiga colocar essas informações e o plano aderente a ela. Então, eu vou abrir aqui um plano de proteção novo, posso colocar o nome que eu quiser, então eu vou colocar aqui Cyber Cloud, só para a gente poder falar sobre o vídeo, dar um OK, e a partir desse momento esse backup é relacionado a isso. O que a gente vai categorizar como backup é dentro desse ambiente. Então, já alterei esse nome aqui e agora eu vou apresentar as informações referente ao backup. Então, eu tenho aqui o que fazer backup. Se vai ser máquina inteira, se vai ser discos e volumes, arquivos e pastas, dados do SQL, banco, Exchange, caixas de correio do Exchange, configurações, estado do sistema. A gente consegue, né, personalizar o que é importante para a gente fazer backup nesse momento. Onde vai ser guardado esse backup? Se vai ser guardado dentro de um ambiente, numa pasta, né, como a gente tem um teste aqui, dentro do nosso próprio ambiente, armazenamento em nuvem, mas a gente consegue trazer outros tipos de locais também. E aqui, eu ainda vou ter questão do agendamento, que a gente precisa definir se vai ser um backup incremental, se vai ser um backup completo, se vai ser um backup diferencial. Tenho a opção ainda de trabalhar com os 3 tipos de backup, então eu tenho uma máquina super importante dentro do meu ambiente que eu preciso que ele esteja fazendo um backup completo, uma vez por mês, diferencial uma vez por semana e até incremental todos os dias. Então, a gente consegue colocar dessa forma aqui também. Então, a gente ajusta essas informações e aqui eu vou ter a retenção. Então, dentro desse ambiente, eu preciso saber, né, no momento do planejamento do backup, preciso entender por quanto tempo eu vou reter. Porque supondo que a gente contrate 1 tera no primeiro momento, porque a gente tem 400, 500 gigas, mas por quanto tempo você vai manter? Qual que é a previsão, né, de subida de informação a cada mês? Então, se você for manter por 6 meses, por exemplo, esse ambiente não vai aguentar 1 tera por muito tempo. Então, a gente precisa planejar esse backup, né, fazer todo um planejamento dentro desse ambiente primeiramente. E aqui,
eu vou ter, né, um período de retenção. Então, eu posso colocar do completo, do diferencial, do incremental. E aqui ele tem até como iniciar limpezas também. Então, ele vai falar para quê? A gente coloca aqui, eu tenho um completo por 6 meses, então, a cada 6 meses, eu sempre vou ter uma base de 6 meses de dados, e a cada 6 meses eu vou ter apagando aquele primeiro backup, aquele mais antigo que está dentro da base, para a gente poder, né, sempre estar fazendo a manutenção dessa base de dados. E aqui ele vai iniciar a limpeza ou após o backup ou antes do backup. Por boa prática, a gente recomenda sempre após o backup. Mas a gente tem outros tipos. Consigo colocar por números de backup, consigo colocar por tamanho de backup e até mesmo manter indefinidamente. E aí a gente vai ter a questão da base só crescendo em tamanho de informação. Seja ela na nuvem da Acronis, seja ela numa nuvem pública, seja ela localmente no ambiente de vocês. E aqui eu tenho a opção de especificar uma senha. Então, caso eu precise trabalhar com criptografia referente a esses backups, consigo especificar uma senha dentro desse ambiente também. E eu vou ter aqui a parte de backups de aplicação. Então, por exemplo, eu preciso para o meu ambiente um backup do Microsoft SQL, mas se a máquina que ele está acaba dando algum problema, não é tão interessante para mim recuperar ela inteira. O que seria mais interessante, o que seria melhor, é eu conseguir recuperar o SQL o mais rápido possível. Então, nesse caso, a gente consegue informar para a ferramenta que vai ser feito um backup de aplicação, e aqui a gente consegue permitir a recuperação de bases de dados do SQL sem recuperar o disco inteiro também. Então, a gente tem para o SQL, para o MariaDB, para o MySQL, Exchange Server, Active Directory, banco de dados Oracle e até mesmo cPanel. E aqui eu vou ter algumas informações referentes a esses backups, como desempenho de janela de backup. Para quê? Para que a gente coloque, né, dentro de um ambiente padrão de como que vai ser feito esse backup, por exemplo, numa máquina 24/7. Por quê? Backup por padrão da Acronis, ele vai se utilizar do máximo de desempenho dessa máquina para que esse backup seja feito o mais rápido possível. Se isso não for permitido, se isso for acabar gerando alguma questão para o ambiente de vocês, a gente consegue colocar, né, que naquela janela de backup o desempenho tem que ser reduzido para que ele não tenha problema nesse ambiente. Outra coisa que a gente também vai ter aqui é o nível de compactação. Por padrão, ele vem no normal, nível de compactação normal é por volta dos 40% mais ou menos. Mas a gente vai ter compactação alta, que é mais ou menos uns 60%, e o máximo chegando por ali perto dos 70%. Ou a gente pode colocar que não é necessário nenhum tipo de compactação. Mas no normal, basicamente uns 40%, se você colocar 1 tera, ele vai virar ali mais ou menos uns 600 gigas. Né? A gente tem essa questão aqui dentro do ambiente e tem vários outros tipos de opções que vocês podem verificar também. Então, em relação a backup, são todas essas informações, né? E ainda falando sobre o que vem atrelado ao backup como licenciamento. Então, quando a gente está falando de licenciamento, a gente vai ter o básico e o avançado. No básico, a gente vai ter as opções de backup, vai ter a proteção antivírus e anti-malware habilitada, controle de dispositivos e avaliações de vulnerabilidades também vindo atreladas a eles. Mas o que eu vou apresentar para vocês hoje é referente a esse ambiente onde vocês vão estar deixando os dados, né, desses backups, dessas informações que são importantes, a gente vai ter o Active Protection, que vai ser o ambiente sendo, né, verificando, analisando todo tipo de software para verificar se não existe nenhum tipo de ransomware tentando fazer algum tipo de ataque. E caso tenha algum tipo de incidência, a gente tem aqui ele revertendo usando a própria cache. Então, como eu comentei lá no começo, a gente vai ter essas informações e tem um vídeo aqui no canal também. E falando aqui sobre, né, como a gente falou de backup, como que isso é licenciado. Então, eu vou ter aqui para mostrar para vocês as informações de licenciamento. Então, a gente tem 2 modelos de licenciamento hoje. O modelo por giga e o modelo por workload. Então, a gente consegue fazer esses 2 tipos de licenciamento dentro do ambiente hoje. Então, o modelo por giga,
Ele é simples, então o cliente só vai pagar pelo armazenamento utilizado dentro do ambiente, e o modelo por workload, ele exige que você pague por cada workload protegida dentro desse ambiente. Os dois têm as suas diferenças, então, se a gente precisar, né, para um ambiente que tenha aqui, por exemplo, no caso do licenciamento por gigabyte, a gente vai ter aqui quais são os requisitos dos negócios, alto número de workloads que requerem proteção, pequena quantidade de dados por workload. Então, nesse caso, a gente recomenda o próprio gigabyte. E aqui, se a gente precisar do modelo por workload, caso a gente tenha baixo número de workloads que requerem proteção, grandes conjuntos de dados por workload e armazenamento local em nuvem do provedor de serviços. Então, a gente pode utilizar essa informação. Então, a gente vai ter aqui os dois modelos dentro desse ambiente, então a gente consegue trabalhar. Para que vocês consigam entender como que seria, né, quanto que seria melhor para cada caso, para cada cliente, vocês podem vir falar com a gente tem a calculadora da Acronis, a gente tem a equipe do comercial que pode ajudar vocês a montar a melhor estratégia para o cliente de vocês dentro do ambiente. Então é só entrar em contato com a gente, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigada. Qualquer dúvida é só nos contatar aqui no portal da ESE. Até o próximo vídeo.